Olá, amigos, aqui estamos nós para dar continuidade ao capítulo 10 do livro que nós estamos estudando. Para aqueles que estão chegando agora, nós estamos estudando o livro Ação e Reação, trazido para nós pela psicografia de Chico Xavier, pelo espírito André Luiz. Nós estamos estudando o capítulo 10, né? E na semana passada nós começamos esse capítulo, e a Márcia, tudo bem, Márcia? Tudo bem, Thelma? É Tudo isso, bem, né? graças a Deus. Então, Vai esperamos fazer, que vocês estejam bem, né? você vai fazer o resumo para nós, né? Isso, né? Nós começamos a estudar o capítulo 10, que é entendimento, e nessa primeira parte que nós vimos é uma visita de Silas com André, Hilário e mais aqueles dois irmãos, Clarindo e Leonel, a um hospital para atender a Laudemira, que é uma senhora, né, que estava grávida e estava em risco de fazer uma cesariana. Então, e ela não podia fazer uma cesariana porque Silas diz para eles que está previsto ela ainda ter mais 3 filhos. E se ela fizesse uma cesariana, iria prejudicar muito o organismo dela. Então, através do passe, o Silas consegue fazer com que ela entre em trabalho de parto para ter um filho normal. E a gente termina aquela parte com Hilário fazendo umas perguntas sobre a vida dela, e é o que nós vamos saber agora do que se trata, por que ela precisa receber esses 3 filhos, se são inimigos, se são credores, se são devedores. E é isso que agora o Silas vai nos responder, vai nos contar a história da Laudemira. É isso que nós vamos ver. É isso mesmo. Então, nós vamos ler agora, né, essa segunda parte, conforme a Márcia falou, dando continuidade aí a essas perguntas, respondendo a essas perguntas que o Hilário levantou, né? E aí ele conta, o André conta, entregou-se a longa pausa, né? Ele faz uma longa pausa, consultando ali a memória, porque vocês viram que a primeira pergunta é se ela era amiga dele há algum tempo, né? E aí ele diz: não podemos, assim de relance, mergulhar pormenorizadamente no pretérito no que diz respeito, né, a esse caso. Nem posso de mim mesmo cometer qualquer indiscrição, abusando da confiança que a mansão me outorga no exercício de meus encargos. Entretanto, a título de nossa edificação espiritual, posso adiantar-lhes que as penas de Laudemira, na atualidade, resultam de pesados delitos por ela contraídos. Há pouco mais de 5 séculos, veja quanto tempo, né? E aí ele vai contar, quer dizer, interessante, Márcia, que ele tem assim um critério, né? Ele fala que assim de relance ele não podia mergulhar nesses registros, porque a gente sabe que tudo está registrado, né? Mas Uhum. como era para um tipo estudo, né? Uma análise Isso. para elucidar ali as dúvidas pertinentes ao que eles estavam estudando, então era permitido, né? Aí ele Porque falar, né? ele falar, porque a mansão ali deve ter uma ética, né? Como a gente Claro. sabe nos nossos atendimentos fraternos e todas as pessoas que passam pela casa espírita ou qualquer outro atendimento que tem, existe uma ética, né? Então ali também existia essa ética. E Até aí como todo profissional, né, Thelma, como terapeuta, todo mundo tem essa ética, né? E como nós encerramos na outra parte, ele fala para eles que é,
como eles estão estudando sobre o processo de ação e reação, Isso. o caso dela vai ensinar bastante. Vai trazer muita elucidação, né? Então, ele começa a dizer que ela era uma dama de elevada situação hierárquica na corte de Joana II, né? Que foi rainha de Nápoles, na Itália, e olha só, o século XIV, né? Então, ela foi rainha de 1414 a 1435, e essa moça era uma das damas ali, né, dentro da corte. E possuía dois irmãos consanguíneos que lhe apoiavam todos os planos loucos de vaidade e domínio que ela tinha acesso ali. Ela casou-se, mas sentindo na presença do marido uma entrave ao desdobramento das suas leviandades, que lhe marcava o caráter, acabou convertendo o marido a enfrentar o punhal dos favoritos. Quer dizer, a gente entende aqui que era a questão do duelo, né? Duelo, que naquela época era muito comum, né? Qualquer coisa se resolvia com o duelo, né? E arrastando esse marido para a morte. Então, ela fica viúva e dona de bens consideráveis, cresceu em prestígio por haver favorecido o casamento dessa rainha, então viúva de Guilherme, duque da Áustria, com Jaime de Bourbon, conde de La Marche. Então, a gente vê aí já os indícios do comprometimento dela, né, com a lei. A gente vê aí que era uma moça que tinha um comportamento um tanto leviano, o caráter leviano, né? E aí ele vai continuar contando a história, e também não cabe a nós estarmos, né, comentando essa parte com o ensejo de crítica, né? Mas sim de análise. É, e aí ele fala que, claro, né, que ela se casa com verdadeiros interesses, né? Porque ela é vaidosa e interesses de domínio. Então ela consegue que esses dois irmãos também apoiavam, e com essas leviandades dela, né, que ele fala aqui, ela acaba pegando esses outros homens favoritos que ela devia também ter relações, e faz com que ela instigue o marido, né? Tipo, como, eles estão aqui me cortejando, alguma coisa, e faz com que, nessa época, era muito comum a questão do duelo, né? Então, ela induz ao marido a desafiar esses favoritos dela ali, que sabia que eram melhores, vamos dizer, que o marido, nesse sentido de um duelo, e que levaram ele para a morte, né? E aí ela herda todos esses bens e cresce em prestígio aí, porque favorecia a rainha, né, com outros tipos de atividades, né? Nesse livro mesmo, né, é falado que o poder, a fama, né, no caso aqui a beleza, todos esses patamares são patamares que podem nos levar ao comprometimento, né, com a lei divina. E geralmente as questões graves estão ligadas a essas posições, né, que a gente passa na vida física. E aí ele continua, né, dizendo que desde essa época, mais intimamente associada às aventuras de sua rainha, que confiou a ela prazeres e dissipações, nos quais perturbou a conduta de muitos homens de bem e arruinou as construções domésticas elevadas e dignas de várias mulheres do seu tempo. Então, tinha aí a questão da leviandade, como é que fala, das conquistas amorosas, né? Porque a gente sabe que nessa época também, né, tinha aquela vida, né, de festividades, das coisas assim, e pelo que a gente vê, a rainha, eu não estudei essa rainha, como é que era o proceder dela, mas ela diz, né, que, né, então, quer dizer, o Silas conta, né, associadas às aventuras da sua soberana, que também, né, confiou-se a esses prazeres e a dissipações, né?
e Eram que vidas frívolas, né? Tipo, isso, e vida que de ela sociedade. perturba, né? Perturba muitos homens que provavelmente já eram casados, que ela fala que arruinou construções domésticas, né? Elevadas e dignas de várias mulheres do seu tempo. Olha como é que ela angariou para si tantos compromissos, né? Comprometimentos assim graves, né? Menosprezou sagradas oportunidades de educação, de beneficência que lhe foram concedidas pela bondade celeste, aproveitando-se da nobreza precária, precária no sentido frívola, né? Para E tão pouco duradoura, porque essas coisas a gente tem hoje e não tem amanhã, né, Thelma? porque tudo passa, né? A fama, a beleza, tudo termina. Então, ela se aproveita dessa nobreza que dava a ela condições de agir dessa forma e ela para desvairar-se na irreflexão e no crime. Foi assim que, ao desencarnar, no fastígio da opulência material, nos meados do século XV, desceu a medonhas profundezas infernais, onde padeceu o assédio de ferozes inimigos que lhe não perdoaram os delitos e deserções. Sofreu por mais de 100 anos consecutivos nas trevas densas, guardando a mente parada nas ilusões que lhe eram próprias. Quer dizer, o espírito não retrograda, mas ele estaciona, né? Então, ela ficou estacionada aí nessas ilusões que ela vivenciou, voltando à carne 4 vezes sucessivas, quer dizer, ela reencarna 4 vezes sucessivas, uma após a outra, por intercessão de amigos do plano superior, em cruciantes problemas expiatórios, no decurso dos quais, na condição de mulher, embora abraçando novos compromissos, experimentou pavorosos vexames e humilhações da parte de homens sem escrúpulos que lhes asfixiavam todos os sonhos. Então, a gente vê aí, né, que a gente vai caminhando na nossa vida e vamos deixando rastros, né, que podem ser de luz ou de trevas. Mas quando nós somos imaturos, quando nós somos, como ele fala aqui, né, insensatos, irresponsáveis, nós certamente deixamos rastros de trevas, né? E a gente vai ter que voltar para rever tudo isso, né? E ele Então, fala aqui que ela sofre mais de 100 anos consecutivos nas consecutivo. trevas. Então, assim, durante no nosso contar de tempo, né, que ela desencarna nesse processo aí lá pelo meio do século XIV, XV, né? Ela vive de 1400 e pouco, que é do século XV, e aí ela vai, fica 100 anos direto ali, guardando a mente parada nas ilusões que lhe eram próprias. E depois desses 100 anos, ela volta 4 vezes 4 vezes. sucessivas, quer dizer, encarnava, desencarnava e voltava. Encarnava, né? Quer dizer, talvez ficando em intervalos pequenos. É. A gente vai ver um pouquinho mais de detalhe à frente, e mas Sempre que na condição melhorava de e às mulher, vezes não melhorava tanto, né? e Ele vai sempre na falar condição sobre de isso. mulher, que ele fala aí, né? É, Abraçando novos compromissos, mas não caminhando muito, né? Então, exatamente. a gente vai ver ainda, ele ainda vai trazer mais relatos. Aí ele fala, mas de cada vez, o Hilário pergunta, de cada vez que se retirava da carne, não nas 4 existências a que alude, continuava ligada às sombras, né? Quer dizer, cada vez que ela reencarnava, ela retornava e ficava ligada às sombras. A gente sabe que se a gente não se esforçar para o progresso, pro nosso. Como ela era um espírito totalmente assim, sem noção, né, do que estava acontecendo, certamente que sim, né? E aí ele diz, ela naturalmente entrava pela porta do berço e saía pela porta do túmulo, quer dizer, reencarnava e desencarnava, transportando consigo desajustes interiores que não podia sanar de um momento para o outro.
Que coisa A gente lamentável. podia dar uma paradinha, Thelma, para a gente ver. Olha o que o Silas fala, né? Como não? Porque quando a queda no abismo é de longo curso, quer dizer, ela ficou aquele tempo grande Todo. também, provavelmente sendo muito perturbada por aqueles espíritos que ela prejudicou. Uhum. Então, mentalmente, né, psiquicamente, ela já estava muito perturbada. Então, não consegue, de uma hora, uma encarnação só, ela entrava e saía, transportando consigo desajustes dentro dela, que ela não podia se livrar de uma hora para outra. O Uhum. tempo foi muito longo de que ela ficou sendo, né, nesse processo das trevas, até que ela possa se libertar disso, que não trabalha com ela mesma, né? E aí ele continua, né, a pergunta, o Hilário. Se a situação era assim, inalterável, para que retomar o corpo físico? Ou seja, para que reencarnar, se ela já estava tão debilitada espiritualmente? Não lhe bastaria sofrer na dolorosa purgação daqui deste lado, sem renascer na esfera carnal? Quer dizer, não seria melhor ela ficar no mundo espiritual? Mas a gente sabe, né? Isso é importante a gente entender, que a vida física é o laboratório, né? É onde a gente vem expurgar as nossas dificuldades, mesmo que seja assim, em gotas homeopáticas, cada encarnação é importante, né? E fora que, como a gente vem com esse esquecimento, é uma forma de respirar e, quem sabe, mesmo com todas as dificuldades, tentar seguir um outro caminho, porque senão você fica também no plano espiritual, direto ali naquele sofrimento, nessas trevas. Então, é uma forma também dela vir com o esquecimento, tentar mudar um pouco a vida, né? Mas a gente vê que mesmo assim, a gente vai ver, ele vai relatar para a gente, conseguiu algum progresso, mas nem tanto. Né? É. A observação é compreensível, diz Silas para o Hilário. Entretanto, a nossa irmã, com o amparo de abnegados companheiros, voltou ao pagamento parcelado das suas dívidas, reaproximando-se de credores reencarnados, não obstante mentalmente jungida aos planos inferiores, desfrutando a bênção do esquecimento, como a Márcia lembrou, temporário, né, enquanto está encarnada, com o que lhe foi possível angariar preciosa renovação de força. Com aquele pouquinho que ela pôde, aí você vê a misericórdia divina, né? Mesmo ela jungida a esses credores, mesmo com a bênção do esquecimento temporário, ela ainda, né, deve ter conseguido amealhar, nem que fosse umas gotinhas dessa, tirar proveito dessa reencarnação, né? Para nós, às vezes, aos nossos olhos, não é válido, mas aos olhos de Deus, né, um minuto, um segundo de lucidez representa muito, né? Exatamente. E aqui a gente vê, Thelma, que ele fala que, entretanto, nossa irmã, com o amparo de abnegados companheiros, mas eles nunca nos abandonam, porque sabe que um dia nós vamos acordar. Uhum. Pode demorar, pode ser de uma hora para outra, pode ser de gotinhas a gotinhas, né? Mas um dia nós vamos chegar lá, porque é a única fatalidade na nossa vida, sermos É, felizes e evoluirmos. É a é única verdade. coisa que a gente tem de fatal na nossa vida. Então, uma Uhum. hora ela vai chegar lá. Então, aqui serve mesmo assim, cada vinda, que é uma forma de respirar, né, que ele fala aqui, né, era possível angariar preciosa renovação de forças. Porque como ela esquecia, apesar de todas as dificuldades que a gente vai ver que ela não tinha vida fácil, mas ela Fácil, se renovava um pouco. é isso aí. Mas sempre conseguiu ressarcir de alguma sorte os débitos em que se emaranhou? Pergunta o Hilário, né? E aí o Silas diz, né? De alguma sorte, sim, porque padeceu tremendos golpes no orgulho que trazia cristalizado no coração. Contudo, a par disso, contraiu novas dívidas, de vez que em certas ocasiões não conseguiu superar a aversão instintiva diante
dos adversários aos quais passou a dever trabalho e obediência. A gente reencarna no meio que nós precisamos. Então, esses adversários, Márcia, certamente, ela encontrava em todos os ambientes que ela, mesmo que não fossem filhos nem irmãos dentro da família, né? Poderia ser aqueles com quem ela ia conviver constantemente, né? Então, estão sempre presentes no na nossa vida aqueles com quem nós temos débitos, né? E aí ele continua, né? Diante dos adversários aos quais passou a dever trabalho e obediência, chegando ao infortúnio, olha que coisa, de afogar uma criancinha que mal ensaiava os primeiros passos, de modo a ferir a senhora da casa que servia de ama, em que servia de ama. Quer dizer, ela era babá, vamos dizer assim, né? Tentando vingar-se de crueldades recebidas. Depois de cada desencarnação, regressava habitualmente às zonas purgatoriais de que precedia, com alguma vantagem no acerto das suas contas, mas não com valores acumulados, imprescindíveis à devida libertação das sombras, porque todos somos tardios na decisão de pagar nossos débitos até o integral sacrifício. Então, que coisa, né? A gente vê nos nossos noticiários aí, às vezes, alguns crimes, né? Semelhantes a esse, e a gente fica pensando, como é que pode, né? Uma criatura ter coragem? Mas olha só, isso está no nosso inconsciente, às vezes, né? Trazidos por essas questões que estão lá no nosso porão, mas que em algum momento elas afloram, e aí está explicado as raivas, os ódios que algumas pessoas têm nesse momento de cometer um crime, né? E ele fala aqui, padeceu tremendos golpes no orgulho que trazia cristalizado no coração, porque ela era muito orgulhosa. Contudo, a par disso, contraiu novas dívidas, que em certas ocasiões não conseguiu superar a aversão instintiva que ela tinha, porque ela foi colocada na vida para conviver com muitos daqueles de quais ela Ela prejudicou. prejudicou. Mulheres que ela prejudicou em função de ter arruinado seus casamentos. E isso não só ela, é o que nós temos que pensar com a nossa vida também, porque a gente vem com um planejamento e provavelmente esse espírito não teve nem condição de definir que tipo de encarnação ela teria. É daquele espírito que, assim como muitos de nós, que os benfeitores espirituais é que decidem por nós a vida que nós vamos ter. Muitos de nós já temos condição de definir algumas coisas, dizer, não, eu vou passar por essa prova, por essa prova, por essa prova. Muitos de nós não. Aqui nos parece que a programação de reencarnação dela era feita pela espiritualidade. E ela teria que passar por esses desafios de conviver com aqueles dos quais ela prejudicou. Então, mas aqui diz, olha, que ela ferir a senhora da casa, que servia de ama, tentando vingar-se de crueldades recebidas. Quer dizer, essa senhora provavelmente, né, tratava mal, mas ela tinha que suportar tudo isso, porque, como ele dizia, ela era muito orgulhosa. Então, isso era uma ferida no orgulho dela e que era para ela suportar. E como ela não conseguia suportar, o que ela faz? Ela assume novos compromissos. E muitos de nós somos assim, a gente volta com planejamento, além de não cumprir, ainda piora a situação, né? É o que mais acontece, né? Aliás, lá naquele livro que nós estudamos, no Missionários da Luz, o André Luiz fala sobre, aliás, o Alexandre, né? Que a maioria de nós comete desvios na nossa programação, né? Não seguimos aquilo que está programado. E nesses desvios você pode contrair novas dívidas, né? Então a dívida vira aquele bolo de neve, né? Porque ele fala que ela tinha alguma vantagem naquele acerto de contas, mas ela não acumulava valores. Então aquilo continuava em débito. E esses valores, ele diz, imprescindíveis à libertação das nossas sombras. No caso aí, o trabalho com orgulho, o trabalho
que ela tinha necessidade, mas ela não tinha clareza na consciência para encarar isso como se fosse um dever, né? Uma mente total, uma consciência totalmente adormecida, né? Então ele diz: olha, todos nós somos tardios na decisão de pagar nossos débitos. Contudo, sempre que regressava à esfera espiritual, de certo contava com o auxílio dos benfeitores que lhe amparavam os desatinos, embora se demorasse na treva mental. Isso é de uma misericórdia, né? Porque mesmo dessa forma, né, ela ainda tinha o auxílio dos benfeitores. Então, ninguém está abandonado, né? Embora, às vezes, a gente pensa, né? Ah, Deus me esqueceu. Ou então a gente vê um moribundo na rua e a gente passa pela nossa mente, né? Está abandonado. Não está. Ele também tem alguém ali velando por ele. E aí, o Silas vai comentar, né, que exatamente ninguém está condenado ao abandono. Vocês não ignoram que o Criador atende a criatura por intermédio das próprias criaturas. Tudo pertence a Deus. E o Hilário pergunta, aliás, o Leonel agora, né? O Leonel agora, que ele está ali presenciando toda essa história, todo esse caso. Ainda mesmo o inferno, quer dizer, lá no inferno, que dito por nós, né, existe alguém que nos cuida de nós. Mas ele está perguntando, como ele fala assim, tudo pertence a Deus, quer dizer, ele está perguntando assim, até o inferno pertence a Deus também, né? Porque o Silas fala, tudo pertence a Deus. Aí o Leonel fica, Deus criou o inferno, né? Aí ele vai esclarecer, né, que o inferno, a rigor, é obra nossa. Porque, por exemplo, isso tudo que essa moça criou na sua vida, né, é o inferno que ela criou. Então, as nossas obras é que criam esse estado de alma que nós mesmos vamos enfrentar, né? Então, a rigor é obra nossa, genuinamente nossa. Mas imaginemos-lo assim, a maneira de uma construção indigna e calamitosa no terreno da vida, que é a criação de Deus. Tendo abusado de nossa razão e conhecimento para gerar semelhante monstro no espaço divino, compete-nos a obrigação de destruí-lo para edificar o paraíso no lugar que ele ocupa indebitamente. Para isso, o infinito amor do Pai Celeste nos auxilia de múltiplos modos, a fim de que possamos atender à perfeita justiça. Entendido? Então, a gente vê aí, né, a misericórdia de Deus, que a gente pode falar assim, se pudesse, né, a paciência de Deus conosco, né? Como Deus é paciente conosco. Nós infringimos a lei, nós caminhamos tão pouco, mas Ele está sempre enviando cuidados, enviando socorro, enviando maneiras de nós emergirmos daquela situação, né? E isso tantas vezes. Quer comentar alguma coisa? Não, é essa questão, né, de que a gente fomos criados achando que Deus criou o céu e criou o inferno. E aí você vai para um ou você vai para outro. Não, Deus, né, pelo contrário, o nosso destino é o céu e nesse sentido da vida, né, junto do Criador. Mas nós criamos os nossos próprios infernos, nossos próprios umbrais, que tudo são estados conscienciais, né? Então é isso que ele está aqui lá, o Silas explicando, né? Que isso é criação nossa. E ele ainda fala genuinamente nossa. E do jeito que a gente constrói, a gente vai ter que desconstruir. É isso. E aí ele diz, né, que o apontamento, o André fala, o apontamento não podia ser mais claro. Entretanto, Hilário parecia interessado em solver qualquer dúvida, e talvez por isso ele pergunta novamente: considera possível, venhamos a saber, quais seriam as existências de Laudemira antes de haver ingressado na corte de Joana II? E é interessante a resposta que o Silas vai dar, né? Ele fala: sim, será fácil conhecê-las, mas não nos convém,
num simples estudo, efetuar o tentame, porque o assunto em si reclamaria largas cotas de atenção, de tempo. Basta-lhe pesquisemos a condição referida para definir-lhe as lutas redentoras de agora, porquanto nossos estágios em qualquer eminência social no mundo, seja no campo da influência, ou das finanças, da cultura ou da ideia, servem como pontos vivos de referência da nossa conduta digna ou indigna, no usufruto das possibilidades que o Senhor nos empresta, designando com clareza nosso avanço na direção da luz ou no aprisionamento maior ou menor nos círculos das trevas, pelas virtudes conquistadas ou pelos débitos assumidos. Então, eu achei, Márcia, essa resposta dele assim, muito lúcida, né? Porque não valia a pena ir lá nos fatos passados, até mesmo por curiosidade, né? Porque passa em nós alguma curiosidade. O que ela fez antes, né? Então, isso não era importante. O importante é que agora estava começando aí a surgir possibilidades, né, de um recomeço, de um caminhar mais com maior equilíbrio. E que a gente vai ver mais à frente ainda, né, porque a história dela é longa. Isso. E aí o que vale é o agora, né? O que está sendo feito agora, né? Nessa movimentação que certamente o que já passou, já houve bastante sofrimento aí para ainda ir buscar mais atrás, né? Uhum. Acho que é isso mesmo, podemos ir adiante. E aí ele fala, né, que a conceituação luminosa de Silas era verdadeiro jorro solar em meu entendimento. O André, né, falando. Ainda assim, meu companheiro insistiu. Não obstante seus valiosos conceitos já expedidos, quanto à memória nas regiões inferiores, será interessante saber se Laudemira, antes da sua atual encarnação, chegava a lembrar-se com nitidez dos estágios porque passou nas difíceis provações a que se refere, né? E aí vamos com a resposta que ele vai dar, que é muito interessante. Ele vai falar que ele está ali na mansão há 8 lustros. São 40 anos. 40 anos, cada lustro tem 5 anos, 5 né? anos, isso. Então ele diz que ele acompanhou essa moça, né? A internação dela, quando ela chega ali, tem precisamente 30 anos que ela chegou à mansão. Ele diz: havia encerrado a última existência no plano carnal, no início deste século, e atravessara longos padecimentos na esfera de baixo nível, nas esferas de baixo nível, quer dizer, lá nas trevas. Ingressou no nosso instituto acusando terrível demência e, submetida à hipnose provocada, revelou os fatos que venho narrar. Isso tudo que ele conta, ela mesma revelou no estado de hipnose. Fatos esses que constam naturalmente na ficha, né, que lhe define a personalidade, no arquivo das observações que nos orientam. Eu vou ler o outro para a gente comentar, né? Uhum. Nossos instrutores, porém, não julgaram necessário mais amplo recuo mnemônico, quer dizer, ir lá Da memória, né? na memória lá para trás desse tempo. Pelo menos por enquanto, para lhe prestarem auxílio. Sei, no entanto, que Laudemira, conturbada qual se achava, não tinha forças, né, para articular qualquer reminiscência na vigília comum, mesmo porque foi trazida à reencarnação atual sob os auspícios de benfeitores que velam pela nossa organização. Quer dizer, os espíritos que programaram a sua reencarnação, ainda mentalmente sintonizada com laços menos dignos do caminho que escolheu. Agora ela deve receber desses antigos cúmplices, né? Ela vai receber 5 companheiros dessa época, da sua queda moral, para reerguer-lhes os sentimentos na direção da luz em abençoado e longo sacerdócio materno. Isso quer dizer que ela vai receber ainda como filhos, na sua prole ali,
5 espíritos que fazem parte desse passado dela. Do seu êxito no presente dependerão as facilidades que espera recolher no futuro, para a liberação definitiva das sombras que ainda lhe ofuscam o espírito. Pois, se conseguir formar 5 almas na escola do bem, terá conquistado enorme prêmio diante da lei amorosa e justa. Então, ele diz que o problema de Laudelmira, debatido em nosso regresso, valia por preciosa contribuição no tema causa e efeito, que nós decidíamos estudar. Então, o estudo ali é sobre essa questão de causa e efeito. E eu aproveito para a gente lembrar que a nossa vida caminha toda ela em cima dessa questão das causas e dos efeitos. Por isso que a gente se encontra em algumas linhas dessa, né? A gente vai encontrar alguma coisa que bate com as nossas situações, com as nossas circunstâncias, na nossa caminhada, né? Muito comum isso, por exemplo, como ela vai enfrentar aí essa prole de 5 filhos, né? E a gente não vê isso nos nossos filhos, algumas características que denotam que ou afirmam claramente para nós que somos cúmplices do passado? E é interessante que a gente está vendo aqui um caso de reencarnação assistida, que ele fala, sei, no entanto, que Laudemira, conturbada qual se achava dentro da mansão ali, não dispunha de forças para articular qualquer lembrança que ela estivesse ali na vigília comum. Então, ela estava ali naquele estado demenciado e não tinha condição de fazerem. Eles fazem hipnose, essa regressão, mas em estado hipnótico. Ela, quando volta, ela não tem condição, ela está muito perturbada. Então, mesmo porque foi trazida a reencarnação atual sob os auspícios dos benfeitores que velam pela nossa organização, porque ela ainda está mentalmente ligada aos laços com aqueles daquele caminho menos digno que ela escolheu. Então, agora ela vai receber esses 5 que eram comparsas dela, para tentar que moralmente eles consigam se reerguer, porque ela também precisa se reerguer moralmente, né? Então, a gente está vendo aqui a misericórdia de Deus nos permitindo essas reencarnações assistidas, onde tudo é planejado e acompanhado pelos benfeitores espirituais, né? É bem assim, elucidativo, mas ao mesmo tempo é para a gente pensar mesmo, né? Porque a nossa vida está toda pautada nessa questão da ação e da reação dos nossos atos, né, do passado, e certamente vamos vivenciá-los no futuro, né? E ele fala aqui também, né, que do êxito dela, né, nessa reencarnação que ela está agora, em criar esses 5 filhos, vai fazer com que ela consiga também se libertar e melhorar, né? Então ele fala que assim nós estamos terá conquistado enorme prêmio diante da lei amorosa e justa. Então vamos nós. E aí André diz que é um excelente estudo, que valeu bastante para o estudo dele de causa e efeito, né? Pois é. E reparando que a nossa curiosidade quedara-se satisfeita, Silas voltou-se com mais carinho para Leonel e Clarindo, sondando-lhe os ideais. De certo, para conhecer-lhes naturalmente as esperanças, reportou-se aos próprios anseios quanto aos trabalhos médicos do futuro. Não pretendia perder tempo, guardava agora a sede de aprender e servir para demandar ao campo humano com os melhores valores do espírito que se lhe exprimiriam na mente quando encarnado, em forma de tendência e facilidade na chamada vocação inata. Os 2 irmãos, sabiamente tocados pela palavra do amigo que lhes ganhara confiança, sentia-se agora mais à vontade. A confissão do assistente e o exemplo de humildade que nos fornecera espontâneo penetrara-lhes fundo.
Então, o Silas consegue, né, como a gente falou no início do nosso estudo, tocar esses companheiros, né? E você vê, Márcia, que eles estão ali, calados, ouvindo, né? Eles tiveram duas Uhum. histórias para sensibilizar, né, os seus corações, que foi a história de Silas, que eles ouviram, e agora a história de Laudemira, né? Que Exatamente. mexe com os seus sentimentos, com as suas entranhas espirituais, né? E certamente vai repercutir aí profundamente, né, nesses corações. Quer falar E é alguma coisa? interessante, é interessante, Thelma, aqui da gente ver que quando ele fala de vocação inata. Então, quando a gente, você vê, ele foi médico na outra encarnação, mas para atender aos anseios da mãe, não por ele. E agora ele realmente quer ser médico e está praticando, praticando, praticando no mundo espiritual. E ajudando a encarnados também, como ele ajudou aqui a Laudemira. Então é interessante porque às vezes a gente vê crianças, né, que já nascem com muitas aptidões. Então, como ele fala aqui, né, olha, na forma de tendência e facilidade na chamada vocação inata. Quer dizer, já É, vem com o espírito aquela vocação. Então, é isso que ele está angariando, né, que ele fala, guardava agora a sede de aprender e servir, né, no campo humano, para que quando ele volte, ele realmente siga esse caminho de ser médico, porque ele vai ter todas as tendências que a gente vê em determinadas crianças para certas habilidades na sim, música, na arte, na medicina e em várias outras, nas construções, na mecânica. Quer dizer, da onde saiu isso? Tão pequeno, já tão, né? Então, é por aí. é. E aí, Clarindo, impulsivo e franco, falou dos ideais que se lhe inflamaram anos antes, né? Que ele sentia seus desejos. Possuía entranhado amor ao solo e projetara, quando jovem, a organização de um reduto agrícola a que se lhe fosse possível consagrar-se a nobilitantes experiências. Anelaria ter vivido largo tempo na propriedade familiar, criando um setor de ação própria. Entretanto, comentou algo triste, mas sem o tom de revolta. Quer dizer, ele comenta isso, mas sem se sentir revoltado como ele estava antes, né? De suas anteriores conversações. A criminosa decisão de Antônio Olímpio aniquilara-lhe os sonhos. Vira-se privado dos seus ideais, em tremenda frustração que, depois do sepulcro, lhe dementava a cabeça. Não conseguia disposições mentais para refazer a esperança. Sentia-se como o desespero em pessoa, como alguém que se identificasse irremediavelmente agrilhoado, preso, né, a um pelourinho. Pelourinho é um lugar de castigo, né, Uhum. degradante. E Clarindo mostrava também agora uma inflexão de pranto na voz, quer dizer, a voz estava embargada, ele estava emocionado, revelando-se imensamente transformado. Então a gente vê como que esses casos, essas histórias tocam os nossos, nossa intimidade espiritual, né? E é justamente para isso, né? A gente aprender com essas experiências, ser tocado nos nossos sentimentos mais profundos, mexendo com a nossa alma, né? Para seguirmos em frente. Porque aqui a gente vai parar aqui na história do Clarindo, depois a gente vai ver mais um pouco e nós vamos ver a história também, quer dizer, a história não, vamos ver os desejos, porque É. aqui Silas abre o coração na questão de ser o médico, e aí ele fala, e vocês? O que vocês queriam ser? E aí Clarindo diz que ele queria mexer com a terra, né? Hum. De estar ali, e tudo isso foi cortado pela ação do irmão que acaba matando os dois, né? E aí ele diz quais eram os desejos dele. E depois aí, na semana que vem, a gente vai ver os desejos de Leonel. Mas agora nós vamos parar por aqui, porque os sonhos deles foram interrompidos na juventude, quando eles conseguem, com a morte do pai, a desencarnação do pai, serem, né, herdeiros das terras, mas têm a vida interrompida pelo Antônio Olímpio. Então é isso, né?
Semana que vem nós vamos continuar a nossa história aqui, desses dois irmãos, e vendo o desenrolar, porque o que a gente sabe é que a esposa de Antônio Olímpio, que também já está desencarnada, quer voltar para voltar a ser mãe deles, para que possa realmente restituir tudo aquilo que pertencia a eles e que lhes foram retirados, né? Mas a É gente já isso. percebe aí, né, que aquela revolta, aquela mágoa, aquele transtorno mental todo já não existe mais, né? Então começa a história a tocar a nossa emoção também, né? Exatamente. Muito Não bom. esqueçam, muito bom, não esqueçam de deixar o like de vocês em nossos canais, que isso nos ajuda muito para que a gente continue trazendo esses estudos. Então, que nós possamos ficar sob as bênçãos de Jesus e semana que vem estaremos juntos, não é isso, Thelma? Até lá. É isso mesmo. Até lá, Márcia, até lá, amigos. Esperamos vocês aqui na semana que vem. Fiquem com Deus.